Olá, bom dia pessoas. Tudo tranquilo? Fernanda, bom dia. Thalita maravilhosa. Tainá, Maíra, saudade, gente. Maria Cecília, bom dia. E Duda, meu amor. Bom dia, pessoas. Tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando por aí, nessa quarentena. Tamires, linda, bom dia. É isso, né, gente? Quarentena, estamos em casa, daquele jeito, daquele naipão, domingão. Ei, Júlia maravilhosa, bom dia. Mas a gente tá aqui, né, fazendo o que pode pra gente trocar uma ideia sobre saúde mental. Já já a Thalita maravilhosa vai entrar. Vamos só esperar o pessoal chegando aqui, para mais pessoas puderem ver, né? E quem já chegou e quem tá aqui, gente, se puder, apertar o coraçãozinho aqui do lado, para mais pessoas verem que o rolê tá acontecendo, porque o nosso papo hoje é um papo muito legal. Muita gente vem trocando ideia comigo sobre como se cuidar em casa, sobre depressão, sobre saúde mental, porque sabe que é uma pauta que eu defendo muito. E sem saber em que momento e quando se tá, se não tá com depressão, como que isso acontece, em que momento precisa buscar ajuda. Semana passada a gente conversou sobre ansiedade, foi um bate-papo muito maravilhoso, assim, que rendeu muito, tanto que a gente não conseguiu abordar a temática da depressão. E aí a gente tirou, né, como proposição mesmo de fazer um novo encontro. E aí esse rolê tá acontecendo aqui agora. É isso, vamos esperar o pessoal chegar, domingão, às horas da manhã, né, gente? Assim, todo mundo tá acordando, despertando, mas é isso. Dani, minha amiga, Raiz Baobá, perfeita, tudo. Bom dia, bom dia. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês querem deixar, alguma pergunta, vocês podem ir mandando, quem está aqui já com a gente, pode ir mandando aqui. Eu anotei já algumas perguntas que a galera deixou na caixinha de perguntas que a gente fez. Então, mas se vocês tiverem, e durante o bate-papo também, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui, pode mandar, que a gente vai fazer o possível para responder todas as perguntas. A gente hoje vai falar sobre depressão e compulsão alimentar. E é isso, né, gente? A galera tá super falando, compulsão alimentar, porque eu tô comendo, né, copiosamente, comendo muito e tal. Gente, tem que saber distinguir. A Thalita vai falar sobre isso com a gente hoje. É isso. Acho que eu já vou chamar a Thalita pra gente iniciar o nosso bate-papo. Pra quem não me conhece, tá chegando aqui, o meu nome é Fatine. Eu sou assistente social e produtora cultural da cidade. E eu estou aqui partilhando a minha história com as pessoas e a gente se conectar através disso. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente se fortalecer e a gente partilhar nossas experiências. Então, a gente sempre vai estar trazendo, né, uma pessoa para trocar essa ideia com responsabilidade, né, e com autonomia também, né, porque a gente pode falar do que a gente quiser. E é isso. Thalita, eu estou lendo aqui o que você está falando. Eu acabei de ativar lá, baixa o celular que não permite. Mas é isso. Ei, maravilhosa, Antito, linda. É isso, Tainá. Vamos fazer um samba das pretas sim, com toda certeza. Vamos fazer pra gente comemorar a vida, que a gente saiu disso tudo bem. E é isso. A Thalita maravilhosa já chegou. Nossa psicóloga lindona. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Thalita. Oi, Tatine, bom dia, gente. Que bom que mais uma vez a gente está conseguindo se encontrar aqui. Eu vou pedir para o pessoal falar para a gente se o áudio tá legal, se o vídeo também tá legal, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Se o áudio estiver legal, manda um coraçãozinho para a gente, manda um ok, um joinha, para a gente saber aqui, para a gente fazer o rolê bem alinhadinho. É isso mesmo? Então, Thalita,
Nós estamos aqui, domingão, 11 horas da manhã, falando de saúde mental, falando de autocuidado, né? Mais uma Sim. vez, a gente falando sobre naturalizar o cuidado. O tanto que é importante Uhum. a gente naturalizar o cuidado, principalmente nós, pessoas negras, que muitas vezes a gente invisibiliza isso, a gente entra no looping de trabalho, no looping de produção, né? E a gente vivencia muitas questões, né? Ao longo da vida, e a gente não cuida disso, e chega um momento que a cabeça pifa, o corpo pifa, mas eu acho que, principalmente nesse momento de isolamento social, é importante a gente começar a pensar e refletir sobre. E, Sim. mais uma vez, obrigada por você estar aqui, obrigada por você ser sempre solícita em partilhar a vida com a gente, porque saúde, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de vida, a gente fala de cuidado, a gente fala de futuro. E é isso, se Sim. apresenta pra gente, fala quem que é essa mulher maravilhosa, que é tão importante pra gente aqui na cidade, Thalita. Então, gente, bom dia a todas e todos. É, Muito obrigada, né, Patine, mais uma vez pelo convite, por estar dividindo esse momento com vocês. Como a Patine já disse, né, meu nome é Thalita, eu sou psicóloga social e psicanalista. Atualmente eu coordeno a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Faço doutorado também, atualmente, em psicanálise, lá na UFMG. Estou propondo, né, meu estudo, que o conceito de raça seja um conceito para psicanálise, né, para a gente entender, para tentar trazer a dimensão de que todo mundo é racializado e o processo de constituição da subjetividade de todo mundo é atravessado pelas questões raciais, né? Não só as pessoas negras, todo mundo é racializado, branco também é racializado, né? É, Bem, então é isso. Na última live que nós fizemos, na primeira e última, né? Sábado passado, nós falamos, a demanda era que a gente conversasse sobre ansiedade e depressão. Só que acabou que a gente, Sim. como são questões muito amplas e demandam muita conversa, acabou que não deu para entrar na questão da depressão. Então, hoje a nossa ideia é falar mais especificamente de depressão e Sim. também sobre o comer compulsivo, né? Mas antes disso, eu queria retomar uma coisa que é Sim. sobre o papel da psicologia e da psicóloga e Sim. do psicólogo. Sim. Porque é muito comum as pessoas acharem que psicóloga e psicóloga é coisa de doido, é só para doido, né? Sim. Então, eu acho importante a gente desnaturalizar isso, né? Ou seja, pensar de uma outra Exatamente. forma. Então, psicóloga e psicólogo não é só para doido, tá? Inclusive, o que é ser doido, né? Assim, o que você está achando que é ser doido na nossa sociedade? Sim. É, o psicólogo, a psicóloga, nós somos, né, profissionais da saúde, né? E nós estamos aqui tanto para auxiliar em processos de adoecimento, quanto para auxiliar no processo de construção de saúde mental, né? Então, nós não tratamos apenas de adoecimento, a gente promove, nossa ideia é promover saúde, né? Então as pessoas não procuram psicólogo só quando estão doentes, é bom que não seja também só quando estiver doente, é bom fazer um trabalho anterior para não adoecer, né? E aí, nós, psicólogas e Sim. psicólogos, nós ajudamos as pessoas em momentos de adoecimento, em momentos que elas queiram se conhecer mais, melhor, em momentos que elas queiram fazer grandes decisões na sua vida, mudanças, sabe? Então, gente, para com esse preconceito de que psicólogo é coisa de doido. Procure uma psicóloga, procure um psicólogo, tá? Thalita? Oi, deu um tilt aqui no meu celular, mas já voltei. Deu. Não, vamos lá. Então, beleza. Então, era só essa introdução, assim. Agora, falando mais propriamente sobre depressão. É muito comum as pessoas ficarem na dúvida, né, gente? Assim, aí eu tô triste ou eu tô deprimido. A tristeza, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da organização social, da história da humanidade. É um sentimento, é um afeto importante, inclusive, né? E como que eu vou diferenciar o que é uma tristeza e o que é uma depressão?
A depressão, ela é uma doença, primeiro, sabe? Então, é muito importante marcar isso, que não é uma questão da pessoa estar com preguiça, estar fazendo corpo mole, não é uma questão da pessoa não ter caráter e não querer fazer as coisas, sabe? Ela é uma Sim. doença, assim como existem outras doenças. Então, se ela é uma doença, ela precisa de um tratamento, né? Ela é crônica, e ela afeta o humor, né? O que é o humor? A gente fala de humor quando a gente está falando dos afetos, né? Os transtornos do humor são transtornos dos afetos. Então, ela produz uma tristeza muito forte, muito profunda. Geralmente, a pessoa, quando ela está deprimida, além dessa tristeza profunda, ela se sente desesperançosa, desencantada com a vida, sabe? Coisas que anteriormente eram boas para ela, ela tinha prazer em fazer, perdem o prazer, sabe? Ela não tem mais essa vontade. Geralmente a pessoa fica com a autoestima baixa, ela se sente muito culpada, tanto porque ela não vê interesse na vida, não tem ânimo para fazer as coisas, e aí isso ajuda a ter sentimento de culpa. Nossa, eu não estou tendo ânimo para fazer e eu não estou fazendo, né? Então fica um ciclo vicioso, assim. E geralmente a Sim. depressão, ela afeta também o sono e o apetite, né? Então, os sintomas mais comuns de depressão, né? Há uma alteração na libido. O que é a libido, né? Tesão, vontade de fazer as coisas, vou colocar num sentido mais psicanalítico, mas tem a alteração do Sim. tesão de transar mesmo, tá, gente? Uhum. Então, a libido, ela, ó, cai, sabe? Você fica sem vontade. E, portanto, sem vontade de transar também, sabe? Sim. A autoestima fica baixa, né? Você se sente a pior pessoa do mundo. É comum ter ideias suicidas também. Quando eu estou falando ideias suicidas, eu não estou falando só de pensamento assim, nossa, eu quero morrer, se eu planejar, né, alguma forma de se matar. Mas pensamentos de morte também são pensamentos suicidas, sabe? Então, nossa, se eu Sim. morresse, talvez as coisas ficassem melhor, talvez fosse melhor para as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Então, esses pensamentos, nossa, tá tendo uma pandemia de Covid-19. Se eu pegasse a Covid e morresse, talvez nem fosse tão ruim assim, sabe? Então, esse tipo de pensamento Sim. também a gente identifica como pensamento suicida, tá? É comum as pessoas acharem que é só quando você pensa assim, quero morrer, né? Mas não, pensamentos de morte também a gente tem que ficar atento. É comum a gente ter muito mais dificuldade de concentrar, né? Então a gente fica desconcentrado, não consegue fazer as coisas, não consegue focar. Culpa excessiva, né? A pessoa se culpa muito, tanto por estar sentindo o que está sentindo, tanto por, por estar sentindo o que está sentindo, não conseguir fazer as coisas, sabe? Sim. É como uma pessoa ter muito cansaço, sabe? Muito cansaço mesmo. É inexplicável, né? Porque a pessoa está sem energia, ela fica sem energia, muito cansada, como se ela tivesse, assim, num estado de prostração contínua por muito tempo, sabe? Então, como eu falei também, distúrbios do sono. Então, ou a pessoa pode ter insônia, né? Então, extrema dificuldade para dormir, ou ela também pode ter um sono excessivo, sabe? Dormir Sim. demais. E a questão é, todo mundo em algum momento da vida tem uma insônia ou outra. Todo mundo em algum momento da vida fica mais sonolento. Mas a questão é a Sim. frequência. Isso é frequente? Então, se é frequente, é um sintoma que a gente precisa investigar. E alteração de peso também, sabe? Tem pessoas que, devido à falta de libido, à falta de energia, elas perdem totalmente o apetite. Elas não têm vontade de comer. Elas até têm a fome fisiológica, né? Assim, tipo, estômago ronco, eu sinto que o meu corpo está precisando de alimento, mas eu não tenho vontade de comer, sabe? E aí elas, consequentemente, acabam perdendo peso.
Agora, tem outras pessoas que elas ficam com muito mais apetite, sabe? Elas Sim. comem de uma forma desproporcional. Elas têm mais vontade de comer, inclusive. E aí elas ganham peso. Então, a alteração de peso tanto para mais quanto para menos, é um sintoma de depressão, sabe? Sim. É comum, assim, as pessoas também terem pensamentos negativos, muito pensamento negativo, aqueles pensamentos catastróficos. E olha, isso é uma coisa que é compartilhada com o transtorno de ansiedade também, né? Então, pessoas ansiosas tendem a ter pensamentos catastróficos, né? Elas sempre imaginam o futuro da pior maneira possível, né? Uma pessoa Exatamente. deprimida geralmente se sente inútil, né? Assim, E, óbvio, muito triste, né? Como que eu vou diferenciar, então, né? Assim, a depressão de uma tristeza? Olha, como eu falei, a tristeza ela é um sentimento, ela é uma situação, ela é um afeto que ela é comum. Ela vem em determinados momentos da vida a partir das questões que a gente está vivendo, o contexto. Então, por exemplo, é esperado que eu fique triste com o que está acontecendo no mundo, na sociedade, comigo, com a minha família, sabe? Porque eu estou ou fazendo isolamento social ou tendo que trabalhar, sendo que o melhor seria para a minha saúde fazer isolamento social. Eu não sei como vai ser meu ganha-pão daqui para frente, sabe? Então eu consigo, inclusive, nomear gatilhos, disparadores, causas, sabe? Eu sei de onde vem Sim. essa tristeza. E a depressão, não necessariamente. É uma tristeza profunda, eu não sei muito bem explicar o que é que está acontecendo. Eu fico desenergizada, eu fico cansadíssima, eu não tenho vontade de fazer nada, né? Assim, então, essa é uma forma da gente diferenciar a tristeza da depressão. Acho importante falar também que todos esses papos que a gente está tendo, né, Tatine, eles não substituem uma consulta médica, uma consulta psicológica, sabe? Então, isso aqui é uma dica para a gente ficar atento ao nosso comportamento, a como a gente está e as pessoas com as quais a gente convive, né? Então, estou dando, assim, Sim. dicas mais genéricas. Então, uma das formas da gente diferenciar a depressão de tristeza é essa, assim, a depressão, ela geralmente não tem muito. A tristeza a gente consegue nomear, a gente consegue identificar causadores, ela geralmente passa, né, em algum momento. A depressão não, ela vai se arrastando, ela vai se estendendo ao longo do tempo, sabe? Então, a depressão ela é uma doença, como qualquer outra doença, assim. Então, ela não é. É importante a gente desnaturalizar, desmistificar também essa ideia de que depressão é falta de Deus. Já ouvi coisas desse tipo. Sim. É preguiça, é Exatamente. irresponsabilidade, é loucura. Gente, a gente tem que ser muito responsável quando a gente está com depressão. Então, a gente também tem que dosar a nossa autoculpa, né? Eu não estou preguiçosa, irresponsável e louca. Eu estou doente, eu estou adoecida. E se eu convivo com Sim. alguém que tem depressão, eu também tenho que ter esse cuidado. Porque se eu ficar taxando essa pessoa de responsável, preguiçosa, louca e coisas do tipo, o quadro dela não vai melhorar, sabe? Assim, porque como eu Exatamente. falei, um dos sintomas é a baixa autoestima, culpa excessiva. Você só vai deixar a pessoa mais culpada, sabe? Isso vai Sim. piorar o quadro dela. Então, uma das questões que você me disse que apareceram foram essas, né? Como lidar com uma pessoa em depressão? Primeiro, você tem que entender que ela está adoecida. Ela precisa de acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, de uma rede de Sim. apoio, sabe? Assim, não é uma ou duas pessoas que vão auxiliar essa pessoa a sair desse momento. É uma rede, sabe? Não pode ficar restrito. Tem que ter várias pessoas auxiliando. Qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, pode ter depressão, tá? Não é só adultos, jovens, adolescentes, crianças podem ter, né, Sim. assim, depressão. Velhos, idosos, né, podem ter depressão. É, E é muito comum, por exemplo, quando a gente fala de crianças e idosos, as pessoas
os sintomas serem atrelados a características de personalidade, né? Assim, então, essa criança que é muito quieta, que não tem muita energia, assim, é o jeitinho dela e tal. Ou o idoso que tá muito desenergizado, que tá evitando contato social. É porque é o jeito dele e tal, ele tá cansado, muito tempo vivendo, né, e tal. Então a gente tem que tomar cuidado para não naturalizar esses sintomas que são importantes, assim, sabe? Exatamente. As pessoas que convivem com uma pessoa em depressão, elas precisam se informar sobre essa doença, sobre esse transtorno de humor, saber quais são os sintomas, quais são os riscos que essa pessoa está tendo por estar num quadro depressivo. E ela precisa auxiliar, sabe, essas pessoas em depressão para elas manterem as atividades básicas, sabe? Por exemplo, alimentação, higiene pessoal, sabe? Interação social. Porque uma pessoa deprimida, ela pode chegar ao ponto de não ter vontade de se alimentar, de não tomar banho, de não escovar os dentes, de não pentear o cabelo, entendeu? Sim. Porque é isso, ela não tem energia, ela não vê por que fazer isso, sabe? Assim, então ela precisa de um apoio, de um suporte de pessoas junto dela para auxiliarem que ela consiga manter, especialmente nesses piores momentos, né, nesses momentos de crise, para que ela consiga fazer essas atividades básicas que são necessárias, né? Comer, Sim. e higienizar, interagir também na medida do possível, sabe? E aí existem alguns protocolos, né? Algumas escalas que são utilizadas no campo da psiquiatria, da psicologia, para a gente saber, né, fazer um diagnóstico diferencial se uma pessoa está ou não deprimida, sabe? Depressiva. Eu vou falar de trazer algumas questões de uma, mas como eu disse, é só para vocês ficarem atentas e observarem, se observarem, né, se você está suspeitando que você está com depressão, ou observar outra pessoa que você suspeita que esteja. Então, isso aqui não é um diagnóstico que eu estou fazendo universal. Isso aqui eu estou dando dicas, né, de coisas que você pode observar. Então, assim, durante o último mês, né? Você se sentiu incomodado porque você está mais para baixo, porque você está deprimido ou sem esperança? Durante o último mês, você se sentiu incomodado porque você tem tido pouco interesse ou prazer para fazer as coisas? Inclusive coisas que antes eram prazerosas e atualmente não são? Então, são duas perguntas boas para a gente sacar se você está com indícios de depressão ou não. Mas olha só como as coisas são complexas e por isso que esse bate-papo não substitui uma consulta médica ou psicológica. O último mês foi o mês de março, né, gente? O que aconteceu no mundo no mês de março? O que aconteceu no Brasil? Né? A pandemia Tudo se parou. concretizou, né? Então, distanciamento social, isolamento social, desemprego, quarentena. Então, assim, por que eu estou retomando isso? Para a gente entender que a definição de tristeza e de depressão, ela precisa estar atenta ao ambiente, né? Então, eu não posso desconsiderar que eu estou muito desanimada, mas também tem um contexto social maior que não está me deixando muito animada, não é mesmo? Eu não posso nem sair de casa para fazer uma atividade física, encontrar os amigos, encontrar o contatinho, né? Assim, então, deixa a gente mais para baixo, né? Mas olha só, isso foi em março, né? Mas e em fevereiro, como é que você estava? Sabe? Em janeiro, como é que foi seu final de ano, né? Vai fazendo uma retrospectiva e tenta Exatamente. identificar se esse desânimo e esse seu incômodo também por você estar desanimado, em que medida está mais ou menos relacionado com coisas mais pontuais que você consegue nomear, né? Tipo assim, eu tô desanimado porque eu não aguento mais ficar dentro de casa, né? Assim, e você Sim. consegue nomear, tem uma causa aqui, né? Mas se for algo que está se estendendo ao longo do tempo, isso é um indício de que
você pode estar, sim, com depressão. Ô, Thalita, só Uhum, fazendo um adendo no que você está falando, uhum, isso, gente, a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre autopercepção, sobre a forma como você lidar com a sua psique, com o seu corpo, porque o corpo, uhum, ele fala o tempo todo. Né? A uhum, gente também sim. sabe, né, Thalita, que tem pessoas que continuam as suas atividades porque a depressão, eu não sei se eu posso falar que a depressão é uma doença incapacitante, sabe? Mas que ela imobiliza a pessoa, que ela deixa a pessoa mais estagnada. Mas a gente também Uhum, sabe que tem pessoas que têm depressão que continuam indo, trabalhando, estudando e vivendo nesse looping sem se perceber que está extremamente adoecida. E sim. aí, é muito importante, né? E uma das propostas desse bate-papo que a gente está fazendo aqui, né? Para quem está chegando Uhum, aí, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. A gente está falando sobre saúde mental em casa, em tempos de isolamento. É um bate-papo afetivo, é um bate-papo tranquilo sobre saúde mental, sobre depressão. Hoje a gente está abordando a temática mais aprofundada sobre depressão e compulsão alimentar, né? Partindo de várias uhum, dúvidas e questionamentos que a galera, né, vem trazendo para a gente. A gente está proporcionando isso hoje para nós, assim, para a gente trocar isso. Thalita, tem uhum, alguns dados que eu queria trazer da OMS, que eu acho importante a gente falar, para que vocês possam ter o tamanho da proporção que essa doença ela precisa ter os cuidados necessários, assim. A uhum, OMS, ela divulgou que mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. E uhum, isso, trazendo para o contexto brasileiro, são mais de 11 milhões de pessoas no Brasil que têm depressão, gente. uhum, Dentro disso, a gente ainda faz um recorte que 36% são pessoas negras que têm depressão e desses 36%, 52% são mulheres negras. E nisso a gente consegue fazer vários recortes, né? Isso tem vários atravessamentos, inclusive do racismo, da invisibilidade, e é algo que a gente precisa pensar muito. Você trouxe sobre a questão do autoextermínio, do suicídio. No Brasil, hoje, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E a cada 10 pessoas que morrem de suicídio, 6 são pessoas negras. 6 têm esse uhum, recorte da cidade. Então, assim, são coisas que a gente precisa se atentar. E a gente está trazendo essa temática para a gente naturalizar o cuidado. Eu sempre vou bater na tecla de pessoas negras, pessoas, gente, povo, Brasil. Vamos naturalizar o cuidado, principalmente agora, em tempos de isolamento, em tempos onde o afeto está mais escasso, em tempo onde a gente está tendo contato com nós mesmos. O isolamento ele é social, mas ao uhum, mesmo tempo a gente está tendo contato muito grande com nós mesmos e a gente precisa se atentar a isso, sabe? E uhum, aí, Thalita, a gente já fazendo um link, eu acho que é muito interessante quando você fala sobre a atenção que as pessoas, né, que as pessoas próximas, que nós, né, precisamos ter com pessoas que estão próximos a nós, assim, de não naturalizar, de não vitimizar, né, de não violentar. Não, você tá preguiçosa, não levanta, ou vai tomar um banho, você é porca, né? Ou, pelo uhum, amor de Deus, você não vai trabalhar, não, você vai ficar dormindo o dia inteiro. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. uhum, Eu tive contato com algumas pessoas, várias pessoas, porque para mim eu nunca vou naturalizar o autoextermínio, que sofriam de depressão e se suicidaram, sabe? Porque não deram conta de lidar com isso e perceberam uhum, também que as pessoas em volta também não davam a devida importância. Na uhum, mesma, já fazendo um link, a gente também consegue observar que a compulsão alimentar, né, hoje em dia, né, em tempos que a gente está mais em casa, a uhum, galera tem se preocupado muito. Cara, tô comendo compulsivamente, nossa, eu não paro de comer, como demais. E aí eu acho que é muito importante a gente não banalizar isso, porque isso também é um transtorno, né, Thalita? E aí a sim, gente está falando de transtorno tanto de ansiedade como de depressão também, que pessoas, né, que sofrem desses dois transtornos são pessoas que geralmente, né, como você disse, elas passam por isso. E aí, para a gente não banalizar, é importante a gente conhecer e aprofundar um pouco mais sobre, né? uhum, A gente está em casa, às vezes a gente fica mais ocioso mesmo, a gente come, a gente fica um pouco mais ansioso também, além de ocioso, a gente fica mais ansiosa.
E é importante a gente prestar atenção, e aí eu estou falando novamente sobre autopercepção, sobre autoconhecimento. E aí, Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho hoje pra gente o que é compulsão alimentar e em que momento eu consigo distinguir quando eu estou comendo demais e quando eu também estou precisando tomar os devidos cuidados para que isso não se torne, não tome proporções maiores como a compulsão. Você pode falar Certo. para a gente um pouquinho, por favor? Sim, sim. Só queria retomar uma coisa, Fatina, que você falou, que me lembrou um ponto que nem todo mundo que tem depressão se mostra socialmente triste, né? Sim. A pessoa pode estar, na verdade, extremamente voltada para si mesma, fechada e não se abrir, né, para as outras pessoas. Então, ela pode ter Exatamente. uma vida, uma rotina social, ok, mas está em extremo sofrimento, né? Isso também é um Exatamente. desafio, porque muitas pessoas conseguem manter uma funcionalidade mínima de trabalho, por exemplo, né? Então tem que ficar atento a outros sintomas, a outros sinais, né? Porque aí no caso é eu olhando o outro, quais sinais eu estou percebendo que essa pessoa está diferente. Um sinal que eu acho Exatamente. importante é perceber que, e um sintoma também, né, é a irritabilidade. As pessoas acham que depressão é só ficar muito triste, mas não. A irritabilidade excessiva também pode ser um sintoma de depressão, sabe? Uma pessoa que não, inexplicavelmente está extremamente agressiva, extremamente irritada, nada, impaciente com tudo, assim, sabe? Isso pode ser Sim. um sinal também. Então, fiquem atentas e atentos a isso também. Sobre comer compulsivo, né? Primeiro, o que é para nós seres humanos, a gente não come somente só porque a gente tem fome, né? Ao contrário de outros animais, né? Então, o comer, ele é parte da nossa socialização, né? Tanto é que, geralmente, o que a gente faz para ir se encontrar com as outras pessoas, né? Assim, a gente bebe, né? Geralmente bebidas alcoólicas, mas não somente, e a gente come. Então, comer faz parte da vida em sociedade, né? Assim, então, comer é uma forma de interagir, né? E comer também a gente busca o que quando a gente está comendo, geralmente, além de nutrientes? Prazer. Comer é prazeroso, né? Exatamente. Assim, então, Sim. comer é bom. Eu gosto de comer. Que bom que você gosta de comer, né? Então, a gente não pode desvencilhar o fato de que comer está atrelado a prazer e a socialização, sabe? Quando a gente está nesse período em que socialização não está sendo permitida, né? A gente tem que fazer isolamento social e ou distanciamento social. A gente tem que lembrar que, olha, comer compartilhado não está rolando, né? Mas o comer, ele é prazeroso, então eu continuo comendo sozinho, né? Assim, até porque eu tô ansioso, eu tô triste, eu tô carente. Então, todas essas situações, né, Exatamente. ansiedade, tristeza e carência, a gente, para lidar com elas, o que a gente faz? A gente busca prazer, né? E uma forma de ter prazer é comer, né? Então, assim, é importante lembrar disso. Pessoas que estão comendo mais nesse momento, é compreensível que você esteja se alimentando mais, né? Justamente porque você está mais ocioso e comer é super prazeroso, né? Então, e é uma atividade, né? Então, comer era uma atividade, cozinhar é uma atividade, né? Então, assim, ocupa o seu tempo. Como que eu posso diferenciar, dizer que, na verdade, esse comer, ele está compulsivo, né? Assim, olha, o transtorno de compulsão alimentar, ele diz de episódios recorrentes de um comer compulsivo, sabe, assim. E ele não, então, assim, uma forma de você identificar se você está com transtorno de compulsão alimentar ou se é um período, né, é identificar se, para antes desse período de quarentena, de isolamento social, de distanciamento social, você já tinha essas características? Você já comia bagarais, né? Assim, você já
ingeria muita comida, e o que é muito, né? É uma quantidade que é muito maior do que outras pessoas comeriam, né? Uhum. Então, assim, e em curtos períodos de tempo. Então, antes disso tudo estar acontecendo no país e no mundo, você já tinha esse traço de comer muito em curtos períodos de tempo? E um outro ponto muito importante é a sensação, o sentimento de que você não consegue controlar. É incontrolável, sabe? Falta de controle na hora da ingestão. Eu preciso comer, sabe? Tá para além da minha volição, da minha vontade. Eu tenho que comer, eu não consigo parar de comer, sabe? Tem gente, e aí quando eu tô falando de transtorno de compulsão alimentar, tô falando de gente que, por exemplo, come até vomitar, porque não consegue interromper, sabe? E geralmente esse comer compulsivo, né, do transtorno de compulsão alimentar, ele se estende por períodos de tempo, né? Então, tem uma frequência, por exemplo, semanal. Geralmente a pessoa come, por exemplo, muito na segunda-feira, aí ela pegou muito pesada, aí na terça ela não come muito. Mas na quarta ela come muito de novo, aí na quinta ela come menos, aí na sexta, sabe? Então isso vai se repetindo ao longo das semanas, assim, é frequente. Tem uma frequência no Sim. dia, diária, né? Você come muito em curtos períodos de tempo, você e é frequente na semana, né? Então isso é um comer compulsivo, isso é um Sim. transtorno, né? Gente, eu tô sendo muito sintética, é mais complexo, mas eu tô tentando ajudar vocês, né? Assim, a identificarem até que ponto é um transtorno, até que ponto é um comer compulsivo atrelado a outras questões, tá? Exatamente. Então, outras coisas que tem que o transtorno de compulsão alimentar, outras três características, né? Assim, comer mais rápido do que o normal. Então, você além de comer, você come rapidão, ninguém consegue te acompanhar porque você é rápido no gatilho, né? Comer até se sentir desconfortável de tão cheio, né? Igual eu falei, tem gente que vomita, porque o estômago não aceita mais ingestão do que você está comendo, assim, sabe? Thalita, e isso recorrente, só dando uma adendo, isso recorrente pode se tornar bulimia, né? Pode se agravar Pois e tornar é, bulimia. a bulimia é um outro tipo de transtorno alimentar, sabe? Sim, E aí, eu não vou entrar especificamente na questão da bulimia, não, mas a bulimia ela tem um traço, né, assim, da pessoa se alimentar, tem uma compulsão, mas só que ela elimina o que ela se alimentou, sabe, assim, e quando eu tô falando do transtorno de compulsão alimentar, da pessoa vomitar, é porque o estômago não aguenta mais. Na bulimia, geralmente é forçado, né? A pessoa entendi. força para eliminar. Entendi. Mas um transtorno de compulsão alimentar pode estar, sim, atrelado a uma bulimia, né? Então, eu como, e aí eu forço para jogar fora, né? Então, assim, comer mais rápido do que o normal, comer até se sentir desconfortável, comer grandes quantidades de alimento sem ter a sensação física de que você está com fome. Você está comendo porque você quer comer, não porque o seu corpo indicou que você está precisando de comida, sabe? Isso é um ponto de autopercepção e de cuidado, né? Assim, que você bate muito na tecla, o Fatini, eu acho importante, porque tem gente que não consegue, por um lado, identificar quando está com fome, e Sim, também quando não está com fome, né? Tem gente que, por outro lado, não se alimenta, não percebe que está com fome, né? Ou tem uma rotina que negligencia a alimentação. Inclusive, esse é um ponto exatamente. importante para diferenciar sobre um transtorno de compulsão alimentar, que é o seguinte: será que você de fato tem um transtorno ou você está com hábitos alimentares inadequados, né? Exatamente, Thalita, Então, tem exatamente. muita gente que fica horas sem comer. Eu era uma pessoa assim, sabe? Que ficava tipo 6, 7, 8 horas sem me alimentar.
E ficar sem se alimentar, o corpo, fisiologicamente, quando você tem a oportunidade de comer, ele quer tirar o atraso, assim, né? Você pode, não todo mundo, mas você pode acabar se alimentando mais e de uma forma desregrada, né? Fazendo aquela mistura doida, comendo sorvete com feijão, que não sei, sabe? Nescau com macarrão, assim, que é a vontade de comer, né? Assim, é a fome e a vontade de comer. Sim, Então, se você tem hábitos alimentares errados, que é esse de ficar, por exemplo, muito tempo sem se alimentar, você pode, quando você for se alimentar, ter um comer compulsivo. É óbvio, você ficou muito tempo sem dar energia para o seu corpo. Então, fisiologicamente, comer sim. diz ingerir energia suficiente para você fazer todas as outras atividades, né? Então, uma questão importante para você, para a gente ficar atento, qualquer pessoa, né, gente, ficar atento eu estou comendo com regularidade, com uma pausa mínima, né, assim, ou eu estou ficando muitos períodos sem me alimentar. É muito comum também pessoas que passarem o dia sem se alimentar e comerem muito à noite. Durante o dia elas comem menos porque, por exemplo, estão trabalhando, estão ativas, fazendo outras coisas, né? E aí elas vão ter tempo para comer à noite. E aí elas comem muito. Então, é óbvio que. E qual que seria o ideal? Distribuir essa alimentação durante o dia, né? Assim, porque a gente precisa de energia mais durante o período que a gente está ativo, né? Então, quando a gente vai dormir, a Exatamente. gente não precisa de tanta energia assim, né? Então, e isso são dicas, são questões que uma nutricionista, né, assim, vai ter maior propriedade, inclusive, para falar sobre, né? Assim, mas então é importante a gente se atentar a isso. Como estão os meus hábitos alimentares, né? Porque eu posso, na verdade, ter hábitos alimentares ruins, e aí, por conta disso, eu acabo tendo um comer compulsivo e tô achando Exatamente. que é um transtorno de compulsão alimentar, assim, que diz de uma questão mais séria, assim, né? Outra questão que é importante Exatamente. para a gente diferenciar sobre transtorno de, se é ou não um transtorno de compulsão alimentar, pessoas que fazem dietas restritivas. Então, essas dietas doidas aí de. Ah, tem tanta dieta doida, né? Assim, sei No... lá. Mas pessoas que se privam muito de comer as coisas, né? Então, sei lá, vou fazer a dieta. Eu não sei de dieta, mas eu sei que existem muitas dietas muito assim, sei lá, você Da não pode sopa, do comer gelo, da isso, da água. sopa, do gelo, de água, enfim, essas coisas assim. Se você restringe muito a sua alimentação, o seu corpo vai ter uma reação depois de querer recompensar isso que você está fazendo com ele, assim. Então, você pode até nem ter compulsão alimentar, mas pode ser que você tenha um comer compulsivo depois dessa dieta, justamente porque você se privou muito tempo por conta dessas dietas restritivas, né? Então, não assim, quando a gente fala em compulsão, é muito comum a gente sempre pensar que a restrição às compulsões, e não só compulsões alimentares, elas podem ter um efeito rebote, sabe? Proibir que você tenha contato com determinada coisa pode ser pior do que você ter um contato mais contido, né? Você aprender a ter contato com determinada compulsão que você tenha. Isso não vale para todas as compulsões, né? Então, mas no caso da compulsão alimentar é assim, porque como que você vai parar de comer? Comer faz parte do seu bem-estar, da saúde, você precisa se alimentar, né? Então, Sim. as dietas restritivas são péssimas, não façam isso, inclusive porque tem muitos estudos, muitas evidências, assim, de que geralmente você pode até perder peso, né? Rápido com essas dietas, mas depois tem um efeito sanfona, né? E a pessoa depois engorda muito rápido. Isso também não é bom nem Sim. para o metabolismo, nem para o corpo, enfim, nem para o corpo, assim, esteticamente falando, não fica legal, sabe? Então, dietas Sim, restritivas sim. são péssimas e elas acabam favorecendo um comer compulsivo. Sim. Ô, Deixa eu ver o que Thalita, mais. deixa eu Sim. só te dar só fazer um adendo também, que né, eu acho muito importante quando você fala sobre essa questão nutricional mesmo, né, do que é um
mau hábito de se alimentar e o que é uma compulsão, né? Que aí a gente está falando de outros transtornos. E aí, quando a gente fala sobre naturalizar o cuidado, que é essa ideia que a gente está trocando, a gente está falando também da galera ter responsabilidade para não banalizar os transtornos. Né? É muito importante a gente falar isso com recorrência, porque de fato esses transtornos eles precisam ter o devido cuidado. E eu acho importante a gente sempre se atentar, e essa autopercepção é muito importante. Também falando sobre algumas complicações, né, que esse transtorno ou que os maus alimentares eles podem, a gente pode desenvolver algumas complicações, isso é muito delicado, isso é muito sério, né? Quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente está falando de problemas com diabetes, né, que podem ser desencadeados através disso, hipertensão, né, a bulimia também, como você falou, que é um outro fator, mas também pode estar atrelado, eu até anotei algumas coisas aqui, o colesterol alto, né? E aí é importante a gente falar sobre isso, principalmente para nós, enquanto pessoas negras, né, que dia após dia a gente vem tendo um acesso maior, né, a esses cuidados, a essas informações, mas de saber que isso também, de certa forma, a gente sabe, tem estudos que falam sobre isso está também na nossa genética, né, diante de tudo aquilo que a gente já vivenciou, né, eu acho importante a gente trocar ideia, e quem quiser também pesquisar, né, sobre essa propensão que pessoas negras têm de ter diabetes, de ter hipertensão e outras complicações mais, assim. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente, sabe, evidenciar e falar mais sobre isso, né? A Lídia até falou aqui em cima um pouco mais sobre que ela não come, né? Enquanto está ansiosa, só retomando assim o porquê, né? É importante a gente falar por que a gente está fazendo isso, que é partindo de uma experiência que eu tive, de um adoecimento, de um período que eu, né, estive adoecida. No ano de 2017, eu passei um período onde eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E dentro disso, até quando você falou, eu consigo perceber alguns traços, sabe, depressivos durante esse processo, assim. Obviamente, né, eu busquei cuidados, eu fui atrás, depois de quase morrer mesmo, de ter passado por uma situação muito delicada. E aí, do meu corpo ter sentido, né, e tal, de ter infartado, enfim. Eu postei isso nas minhas últimas publicações e algumas pessoas começaram a vir trazer questionamentos. Então, esse rolê que a gente está fazendo não é um rolê aleatório. Mas, eu também, assim como a Lid compartilhou aqui, eu também não comi. E isso também, sabe, me acarretou alguns problemas, assim. Eu emagreci muito, então, tipo, se foram 20 quilos a menos do meu peso normal. E a minha saúde também ficou muito debilitada, sabe? Então, a gente se perceber nesse processo é muito importante, né? A Samara também compartilhou algumas coisas com a gente aqui, falando sobre momentos que a gente vivencia, né, como términos de relacionamentos, perdas de familiares, né, um processo de luto, perca de emprego, como a Thalita abordou isso aqui várias vezes. Nós estamos vivendo momentos em que nós estamos em isolamento social, então a gente não pode se afetar com as pessoas que a gente, né, muitas vezes deseja. Muitas pessoas perdendo emprego, a gente com essa incerteza do futuro, né? É importante a gente falar que o tempo todo são incertezas, umas raivas que a gente passa, né, gente, com esse governo aí terrível, com esse desgoverno, né, que a gente tem presenciado dia após dia, uma irresponsabilidade com a população brasileira. Então, é importante a gente observar, né, se de fato já tem um tempo que eu venho sentindo isso, que eu estou me percebendo ansiosa, né, então, olha, tem muito tempo que eu estou dormindo demais, que eu não quero ter contato social, que eu estou numa tristeza profunda, que eu estou muito ansiosa, que eu estou tendo taquicardia, sabe, que o meu corpo está ressoando muito, que eu estou comendo demais ou que eu estou comendo de menos. Observar se isso já tem acontecido há mais tempo, ou se isso é decorrente desses últimos tempos, assim, sabe? E a importância, Thalita, eu queria que você falasse um pouco agora também da importância de como tratar. Tá, eu percebi que eu estou adoecida, eu percebi que eu não estou bem, que eu preciso me atentar mais. Então, quais os cuidados que eu tenho que ter agora? Cuidados práticos, cuidados efetivos, né? A gente sabe que o CRP
ele liberou, né, um atendimento online para os profissionais, e a gente sabe também que muitas pessoas têm se prontificado, né, a atender por valor social, a fazer grupos, né, grupos de terapias mesmo e tudo mais. Então, eu queria que você partilhasse com a gente, assim, como que a gente pode tratar hoje? Olha, eu identifiquei, não estou bem, preciso me cuidar, sabe? Preciso naturalizar o cuidado. Fala pra gente um pouquinho sobre esses cuidados, assim. Olha, os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, né? Transtorno de ansiedade, depressão, eles precisam de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, né? Nem sempre você vai precisar de fazer uso de medicação, sabe? Há casos, há situações que a psicoterapia, ela já vai ajudar bastante, sabe? Mas há casos que sim, você vai precisar de fazer uso de medicamento. E isso também precisa ser encarado de uma forma mais tranquila, porque eu vejo, assim, enquanto psicóloga, muitas pessoas muito resistentes. Se por um lado tem uma medicalização da sociedade, né? Assim, a gente consome muito medicamento, inclusive sem recomendação médica, né? Por outro lado, há momentos que o medicamento é importante e as pessoas ficam receosas de tomar, por diversas questões. Algumas são, por exemplo, medo de dependência, de ficar dependente, Exatamente. preconceito, né? Porque fala que é coisa de doido, coisas do tipo assim. Mas é importante saber também que há uma tecnologia, né, farmacológica muito avançada, né? Assim, então, hoje existem diversos tipos de medicamentos com efeitos colaterais muito menores. Então, Exatamente. se você precisa disso, né? Se foi orientado, foi identificado que você precisa tomar um medicamento, não precisa ficar tão aflito, porque, inclusive, os remédios para ansiedade e depressão, eles geralmente não são aqueles medicamentos de tarja preta. Os medicamentos de tarja preta que são os mais fortes e tal, como, por exemplo, um que é muito utilizado de forma errônea, que é o Rivotril, né? A galera toma Rivotril para dormir. Rivotril, ele é um medicamento e ele sim é muito forte, não pode ser consumido por um longo período de tempo. Ele é usado sim em alguns tratamentos de ansiedade, alguns tratamentos de depressão, mas para dar conta de momentos de crise, sabe? Ele não é antidepressivo. O tratamento da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico é feito por outros medicamentos, tá? Então, é isso. O primeiro ponto tem pessoas que vão precisar de medicamento e tudo bem, sabe? Vai ter um período específico que você vai tomar medicamento. Inclusive porque quando a gente não trata de episódios de depressão, por exemplo, elas podem se cronificar e ficarem pro resto da vida, sabe? Assim, o que poderia ser um episódio de depressão pode virar uma depressão que vai se arrastar pro resto da sua vida. Desculpa. Sim. A psicoterapia ela é muito importante, porque a gente vai tratar na psicoterapia sobre os motivos, né? Assim, o que te levou a estar deprimido, a entender qual que é o contexto, como você reage a essa depressão, porque cada um reage de uma forma, né? Não é todo mundo que vai ficar, por exemplo, com essa dificuldade de trabalhar, né? Como você bem pontuou, Paty. Então, a psicoterapia vai Sim. ser um aprofundamento, sabe, sobre tentar compreender de onde vem essa depressão, como você lida com ela, quais são os sintomas que você tem, quais são as formas de você lidar com esses sintomas, né? Como que essa depressão está atrelada à sua história de vida, sabe? Como ela pode estar relacionada a contextos nos quais você está inserido, né? E aí, como que você vai lidar com esses contextos? É possível permanecer neles? Você tem que sair dele, né? Então, a psicoterapia vai ser esse momento de maior aprofundamento, sabe? Porque os medicamentos, o que eles vão fazer? Eles vão tratar sintomas, né? Mas, Sim. mas tratar somente os sintomas não é suficiente, porque os sintomas são apenas episódios, coisas que aparecem, né, em decorrência do adoecimento. A gente precisa fazer um Sim. tratamento do adoecimento como um todo, né? Então, a psicoterapia é muito importante.
em muitos casos, a psicoterapia sem o acompanhamento medicamentoso dá conta, né, das situações de ansiedade e depressão. Justamente porque é isso, né? O psicólogo ele vai estar fazendo esse processo junto com você, de conhecer, né? Vai te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de elaboração também de estratégias para lidar com o sofrimento que você tem tido, para te auxiliar, inclusive, nesse processo de que você geralmente, né, na depressão especialmente, do isolamento social, né, que coincide com a Covid-19, da evitação social, né, assim, da pessoa não querer e não sentir vontade de estar em contato com as pessoas. Então, a psicóloga, o psicólogo vai te auxiliar nesse processo, sabe? Vai estar junto com você, muito próximo, né? Sim. Eu sempre, todos os meus analisandos, pacientes sabem que uma dica que eu sempre dou também é praticar atividade física, né? É muito importante, Exatamente. porque a prática da atividade física, inclusive também para questões de transtornos de compulsão alimentar e de comer compulsivo, a atividade física é muito importante. Porque ela te mantém, primeiro que você extravasa a energia, né? Você põe para fora, por exemplo, essa ansiedade que você está sentindo, esse excesso de energia que você Exatamente. tem, que não tem onde você não sabe para onde direcionar, né? Isso é o quadro de ansiedade, né? Você está fritando, cheio de energia, cabeça lá a mil, e inclusive por isso que às vezes as pessoas ansiosas, por exemplo, batem muita perna, né? Ou tem uma agitação motora muito grande. Então, a atividade física, ela é uma ocupação, ela é uma forma de desestressar, de colocar energia para fora. Para pessoas que estão depressivas e que estão sem energia, pode parecer estranho, mas ela auxilia a ter mais energia. Por quê? Porque as atividades físicas, elas auxiliam na liberação dos hormônios, dos neurotransmissores, né? Responsáveis pela sensação de bem-estar. Que o medicamento faz? Ele auxilia nessa regulação química do nosso organismo, né? Os exercícios físicos também, sabe? Então, por isso que em muitos casos é possível, você nem precisa tomar medicamento, você acaba fazendo outras coisas que te auxiliam nesse equilíbrio químico. Porque tem um desequilíbrio Sim. químico, é fisiológico a ansiedade e a depressão, tá? Não é simplesmente Exatamente. uma questão da sua Exatamente. cabeça. Então, os exercícios Thalita, físicos auxiliam rapidinho, a nesse gente tem equilíbrio. 2 minutos pra gente Finalizar, tá? finalizar, tá? Então, atividades físicas é muito importante. Ah, mas eu não posso sair de casa porque é restrição, isolamento social. Tem muitos vídeos no YouTube, gente, muitos vídeos no YouTube, Muitos, dando dicas muitos. de como fazer atividade física dentro de casa, usando o seu próprio peso do corpo, usando a cadeira, usando a mesa, sabe? Subindo Dançando, né? escada. Subir escada, sabe? Assim, tem muitas dicas. Se você tá vendo essa live, é porque você tem acesso à internet e a um smartphone, né? Então, você também tem acesso ao Exatamente. YouTube, sabe? Joga no YouTube, exercícios para fazer em casa, sabe? Assim, tem muita coisa. Pula corda, você pode pegar uma mangueira e pular corda, sabe? Enfim, tem muitas dicas, muitas dicas. Então, os exercícios físicos, especialmente para pessoas em depressão, vão ser muito importantes nesse sentido da pessoa estar sem energia, sem vontade de fazer as coisas. Vai dar um up. Depois da atividade física, quem faz sabe que você fica com um bem-estar bem maior. Por mais que você pode até odiar fazer musculação, que realmente eu pelo menos acho muito chato. Mas assim, você fica com o seu corpo, os hormônios, os neurotransmissores, eles são ativados, né? Então, não tem como negar, né? Então, você pode Exatamente. tentar, por exemplo, pessoas que estão comendo demais. Bateu a vontade de comer demais, bota uma música e vai dançar, sabe? Assim, bebam muita água, tomem muito líquido, sabe? Inclusive para pessoas que têm a compulsão, o comer compulsivo, se é um negócio tenta substituir o que você está comendo, né? Assim, beba água, Toma água, né? É isso. consuma frutas, porque aí você pode ter um consumo excessivo, né? Mas assim, de coisas que são pelo menos menos ruins para o seu organismo. Você falou assim, Thalita, para sair, para gente, parar, né? essa conversa maravilhosa. A gente vai ter que dar um time aqui, por conta do tempo. O Instagram derruba a gente depois de 1 hora. Tem mais de uma hora, vai fazer 1 hora que a gente está trocando ideia.
Thalita, muito obrigada mais uma vez. Gente, essa conversa é pra gente naturalizar o cuidado. Naturalizar o cuidado. É importante que a gente esteja bem, que a gente esteja vivo, para quando isso tudo passar, a gente possa voltar a se afetar, se abraçar com responsabilidade e com, né, do jeito que a gente gosta. Thalita, muito obrigada. E vai ter mais lives.